Muito bem. A gente já vem, desde alguns domingos, refletindo sobre a missão de Deus, né? E hoje eu gostaria de falar sobre a missão de Jesus como modelo para a missão do povo de Deus. Por que a gente pode adotar a missão de Jesus como modelo para a missão do povo de Deus? Bom, um dos motivos ali, né, é exatamente como nós vimos na semana passada, de que Jesus mesmo afirmou que, né, para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, né? Então, essa missão que ao mesmo tempo, a missão do povo de Deus, ela é distinta da missão de Jesus, no sentido de que Jesus, a missão dele de ir para a cruz, para o perdão dos nossos pecados, é algo que somente ele poderia fazer. Mas nós continuamos, né, numa extensão da missão de Jesus, né? A partir dali, então, Jesus nos comissiona para nós irmos, para nós continuarmos esta missão de pregar o evangelho, né, de fazer discípulos. Então, é nesse sentido que, assim como Jesus, né, a missão dele, ele cumpriu, ele também quer que nós prossigamos. E nesse sentido, nós vimos ali também Jesus redirecionando as expectativas do povo de Deus, de Israel para a igreja, né? Povo de Deus, Israel, e agora povo de Deus, a igreja. Povo de Deus, aquele que teme a Deus, né? Aquele que agora crê em Jesus. E hoje a gente vai seguir sobre características importantes da missão de Jesus. A gente poderia pensar em 6 características importantes na missão de Jesus que a igreja precisa, ou seja, o povo de Deus precisa considerar. Uma primeira coisa tem a ver com Filipenses mesmo, né? Isso é o texto que a Yuka leu, e eu vou ler aqui Filipenses 2, 6 a 8. Diz assim, Filipenses 2, 6 a 8, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus é aquele que veio até nós, esvaziou-se da sua glória, né? O fato de ser Deus, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, a questão da encarnação, uma primeira característica de Jesus na sua missão, a encarnação, o fato de ele vir até nós, estar entre nós, andar e viver entre nós, né? Então, nós vimos ali, Jesus, ele se esvaziou e se humilhou, né? Então, um esvaziamento e humilhação, humildade, né? Nessa encarnação, no fato de estar entre nós. Jesus, ele abre mão do seu status de ser igual a Deus, né? E ele escolhe ser entre nós, ainda assim, não aquele que é servido, apesar de toda a sua importância e autoridade. Ele escolhe servir, né? Escolhe ser alguém que serve. Então, Jesus, ele, em toda a sua peregrinação, ele contrastou, ele colocou esse contraste entre o fato de, apesar de ele ser maior do que todos, ele era aquele que vinha para servir, né? Em Lucas 22, 27, um momento Jesus diz, né? Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa?
mas eu estou entre vocês como quem serve. Né? Então, nós vemos aqui a encarnação, ou seja, ir aonde estão as pessoas, estar entre as pessoas a quem você leva o evangelho, é um princípio missionário. Né? Ele fala de aproximação do mundo dessas pessoas. Aproximação da cultura dessas pessoas, né? Daquilo que as pessoas veem, daquilo que as pessoas sentem, daquilo que as pessoas ouvem, do que elas gostam, né? Do que elas comem. E Jesus, ele fez isso. E eu lembro de uma ilustração de vendedor de mapas ou guia no deserto. Diz que tem, acho que isso aí foi o Ricardo Agreste também, que é uma citação dele. O que você é, né? Você é um vendedor de mapas, alguém quer ir para o deserto, você vai lá e vende o mapa. Pode fazer isso só, né? Está aqui o mapa, você siga o mapa, você vai chegar lá. Ou você vai ser o guia no deserto. No tipo, vamos lá que eu vou te guiar pelo deserto. Né? Então, que tipo de coisa é a encarnação? É ser o guia no deserto. Ir junto, estar junto. Né? A gente precisa se aproximar dos pecadores, não dos seus pecados. Aproximar, estar entre os pecadores, mas não estar participando dos seus pecados. Isso é, ao mesmo tempo, muito importante e também, muitas vezes, difícil. Né? Se você está entre os pecadores, muitas vezes está participando dos seus pecados. É difícil discernir, muitas vezes, o que é e o que não é. Mas Jesus é aquele que, embora estando entre os pecadores, ele nunca cometeu um pecado. É o modelo que nós precisamos seguir, né? Aquele modelo que a gente precisa observar muito bem o que Jesus fez, né? E esse é o princípio, é o primeiro princípio, né? Estar entre eles, mas longe dos pecados deles. Uma segunda coisa, né? Essa encarnação, né? Também tem muito a ver com testemunho de vida, a gente vai ver daqui a pouco. Uma segunda coisa, o anúncio do reino. Jesus é aquele que, desde o início do seu ministério, ele é alguém que anuncia a vinda do reino. Né? Então, a pregação do evangelho era um outro princípio da vida de Jesus. Ele falou da vinda do reino, falou do evangelho do início ao fim. Né? Então, sempre havia direcionamento para esse assunto em todas as suas palavras. E Jesus também não é alguém que apenas proclama a vinda do reino de Deus, mas ele mesmo, na sua vida, no seu estilo de vida, na sua pessoa, ele mesmo torna claro a forma do reino de Deus que estava vindo. Né? Então, a maneira de Jesus viver, a maneira de Jesus, ele trabalhar no seu ministério foi algo que confirmava as suas palavras, né? Os sinais que ele fazia. Então, os gestos, as atitudes de Jesus durante o seu ministério eram gestos, eram atitudes, eram ações que confirmavam a sua proclamação. É assim que Jesus anunciava o reino de Deus. E nós vemos ali que, é claro que Jesus, ao anunciar o reino de Deus, ao anunciar a vinda do reino de Deus, ele não estava falando somente em abraçar os benefícios do reino de Deus, né? Não era somente chegar no reino de Deus para ser perdoado, para ir para, né, ter a salvação, de virar filho de Deus, mas ele estava falando de coisas, da necessidade do arrependimento. Jesus, então, era aquele que levava, né, essa necessidade, esse chamado para arrependimento, e sempre isso fazia parte do seu ministério.
esse chamado para arrependimento é um chamado para obediência, né? Obediência àquilo que Deus estabeleceu, né? Para entrar no reino de Deus. E nós vemos ali, assim, uma reorientação completa de vida. Em que sentido? Se num momento nós seguimos a nossa vida e diariamente nós fazemos aquilo que nós queremos, Jesus estava propondo uma outra coisa. Em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, a proposta de Jesus ali, ele, na verdade, não era um aperfeiçoamento de vida, não era isso, né? Chegar, né, você ir melhorando até chegar à perfeição, não era isso. Também não era um ajustamento, né? Só um ajustamento. Você, né, só precisa de alguma coisa. Parece, né, algumas vezes, você só precisa, que nem aquele jovem rico, você só precisa doar, então, todos os seus bens para os pobres e siga-me. Parece um ajustamento, mas não é. É uma completa mudança de vida, né? O que Jesus estava apresentando era uma completa mudança de vida interior, na qual e essa vida, essa mudança interior que se refletia na vida exterior. Em João 3:3, Jesus, ele diz assim para Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Uma nova vida, é uma mudança completa de atitude interior. Então, é uma conversão, né? É isso que Jesus estava pregando. Não era só um reajuste, não era só um aperfeiçoamento, não era só um mero entendimento do que seria o reino de Deus, mas era uma mudança de vida. É isso que ele estava pregando. É isso que todos nós precisamos, né? E esse anúncio do reino de Deus, ele era acompanhado por sinais, por curas, né? Fazia parte da proclamação do reino de Deus. Lá, Jesus é aquele que estava cumprindo também aquilo que ele havia dito em Lucas, né? Quando ele leu Isaías 61, 1 e 2, nós lemos já, né? E ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, havia em Jesus também, nas suas ações, na sua prática, um estilo de vida que confirmava a sua pregação, né? Não eram só apenas palavras, mas eram ações. Era um ministério, né, que indicava a vinda do reino de Deus. Esses sinais que Jesus fazia eram sinais que Jesus dizia, né, ele está inaugurando o reino de Deus. Então, em outro momento, Jesus disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado até vocês o reino de Deus, né? Então, são sinais que evidenciavam realmente a vinda do reino de Deus. E a gente também, nós precisamos lembrar que sinais, né? Muitos de nós têm dons espirituais, né, que podem exercer, mas esses sinais realmente não são sinais para algum tipo de marketing, né? Às vezes a gente vê por aí sinais, ministrações, mas às vezes parece mais um marketing, parece mais, outras vezes parece intimidação, né? Mas não é para isso, né? Essas ministrações são motivados por pura compaixão, né? Jesus curava as pessoas, expulsava demônios, fazia milagres por compaixão das pessoas,
né? Então, era essa e deve ser essa a única motivação, né, da nossa parte, interesse e compaixão pelas pessoas, ao mesmo tempo em que isso confirma anúncio da palavra de Deus. Então, a gente precisa ter o que isso nos mostra. Precisamos ter um estilo de vida, em que as nossas ações, as nossas atitudes, elas evidenciam sinais do reino de Deus, evidenciam que nós nascemos de novo e que aquilo que nós pregamos, que nós falamos, de fato, é a palavra de Deus, né? É confirmado pelas nossas ações. Não adianta a gente falar, né, um discurso e as nossas ações negarem esse discurso, até contrariarem o discurso. Nós, seres humanos, somos craques em agir de maneira incoerente. Nós, desculpe, em nossa limitação, nós muitas vezes não temos noção do que nós fazemos e em relação ao que dizemos, né? Por isso surge muita incoerência. Mas quando nós estamos verdadeiramente dentro desse ministério, dessa missão que Jesus deixou para nós, né? Nós podemos seguir esse caminho de não somente discursar o reino de Deus, mas de agir conforme o reino de Deus, né, em nossas vidas. Então a gente precisa lembrar disso. É aquele segundo princípio. Um terceiro princípio, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. A gente, lendo os evangelhos, nós vamos ver que no evangelho está repleto de ações do Espírito Santo, né? Nós vemos ali como Jesus sempre esteve intimamente relacionado com o Espírito Santo. E Jesus mesmo enviou o Espírito Santo para a sua igreja, para que o Espírito Santo estivesse em nós, nos dirigisse, nos guiasse em toda a verdade, né? E nós vemos assim que essa missão, quando Jesus ele envia os seus discípulos, na verdade, quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós vamos proclamar o evangelho, mas quem vai atuar no coração e mente das pessoas é o Espírito Santo. Quanto a isso, nós não podemos fazer nada, não podemos mudar nada. E graças a Deus, porque é o próprio Deus quem age na vida das pessoas, né? E ele está, por isso mesmo, diretamente relacionado com esse movimento missionário no mundo inteiro. E o Espírito Santo, ele é o capacitador, ele é o articulador da nossa missão junto a Deus, né? Significa que a gente precisa reconhecer que nós somos pessoas limitadas. Somos pessoas que têm dificuldades, né, muitas vezes, em nos ligar ao coração de Deus. Temos dificuldade de confessar as nossas tendências para o pecado. Muitas vezes nós temos dificuldades, né, ou melhor, a gente tem aquela facilidade para nos deixar seduzir pelas mais estranhas motivações do coração. Nós somos assim. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos mostrar, para nos capacitar nessa obra, nessa missão que Jesus deixou para nós. E a gente precisa reconhecer também que existem muitas técnicas gerenciais, de marketing, tudo mais, né, que ajudam a atrair pessoas para a igreja. Mas se a gente não tiver nenhuma ação do Espírito Santo, o máximo que nós vamos conseguir é aumentar o número de pessoas.
né? Porque somente é o Espírito Santo quem vai aumentar o número de discípulos de Jesus, aqueles que realmente são convertidos. Isso é obra do Espírito Santo. Nós somos como que instrumentos, né? Nós somos agentes, nós somos embaixadores nas mãos do Espírito Santo. E é Ele quem nos dirige, é quem nos capacita, é quem também nos fortalece para esta obra que, na verdade, não é nossa, é obra de Deus, né? Não somos nós que fazemos tudo, na verdade, é o próprio Deus quem nos chama, e é o próprio Deus quem nos capacita, e nós nos engajamos nessa missão de Deus, que é de Deus, né? Não é nossa. Então, claro que isso não significa a gente deixar de planejar, deixar de estabelecer metas, deixar de fazer estratégias, não é isso. A gente precisa fazer a nossa parte, né? E Deus, Ele exatamente vai nos permitir fazer a nossa parte. A parte dele é dele mesmo, né? E então, esse terceiro princípio, né, é a presença do Espírito Santo na missão. É outra coisa super importante. Aqui, uma quarta coisa, né, muito interessante também, que nós vemos ali, Jesus, na sua missão, ele tinha um cuidado dos seus discípulos, né? Por exemplo, Marcos 6, 30, 32. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E eles foram para um barco, um local mais deserto, para ficarem com maior privacidade, poderem descansar, né? A gente já comentou mais ou menos isso também, né, em algumas das mensagens anteriores. Mas ali Jesus, ele se preocupava com o bem-estar dos seus discípulos. Ele via a necessidade de descanso, né? Naquele momento, via a necessidade do descanso. Então, Jesus é aquele que também preza o bem-estar daqueles que estão trabalhando na sua missão, né? E a gente precisa entender isso também, esse cuidado com a própria equipe de trabalho, vamos dizer assim, né? A própria grupo de pessoas que sai para a missão. Mas também nós vemos o cuidado de Jesus para com a igreja, para com o povo de Deus em si, né? Lucas 17:3 diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Jesus coloca esse cuidado pastoral também sobre a igreja, né? Então, é um cuidado para o crescimento espiritual das pessoas, né? Não é meramente nomeá-las discípulos, não é meramente nomeá-las pessoas que, ao se converterem, já estão, na verdade, né, engajadas nessa missão de Deus, mas não significa abandoná-las, né? Precisa cuidar delas, da sua vida espiritual, que é algo muito importante. Então, não se pode deixar passar em brancas nuvens coisas importantes na vida de cada pessoa. É preciso cuidar, né? Então, por isso aqui, todos nós, nós somos um grupo de pecadores redimidos, numa jornada de fé com Jesus. Por causa disso, a gente precisa da assistência dele, né? Assistência espiritual. Nós vamos errar muito pelo caminho, mas precisamos de alguém que nos corrija, que nos leve de volta para o caminho. Esse cuidado, né? Então, é o que Jesus coloca diante de nós também.
cuidado de assistência aos próprios santos, né? Assistência, seja material, seja em outro sentido, não apenas espiritual, né? Mas em todos os sentidos. Jesus, ele vê essa necessidade de cuidado da família de fé. E também em relação à própria família, né? Jesus tinha um cuidado também. Lá, Paulo, ele foi mais ainda incisivo nesse sentido. Paulo, ele está falando sobre o cuidado das viúvas, né? As verdadeiras viúvas, que as famílias que têm condições, não deixe para a igreja cuidar das viúvas. Famílias que têm suas próprias viúvas, que têm condições, cuidem delas. Então, significava que alguns estavam deixando, né? Vamos deixar na conta da igreja, porque a igreja vai ter um ministério de assistência social e ela vai cuidar. Mas não era bem assim. Então, Paulo está dizendo, não, espera aí, quem pode cuidar das suas viúvas, cuida. Não precisa sobrecarregar a igreja, né? Por quê? Então, ele diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, Jesus é aquele que está no seu desejo para nossas vidas, que nós cuidemos das nossas famílias, nós demos assistência às nossas famílias, né? Não deixemos para outras pessoas cuidarem quando nós temos condições. Então, por isso, ali a ênfase, cuida das viúvas que são verdadeiramente viúvas, né? Aquelas que realmente estão desamparadas. Naquele tempo, as viúvas sozinhas eram desamparadas mesmo, ficavam sem nada, sem lenço nem documento. Então, era um problema muito grande. Por isso, nesse sentido, a igreja vinha ali para suprir essa necessidade que o Estado, ou que, né, de outra forma, acabava não fazendo. E a gente vê ali que isso já é uma opinião minha, né? A Bíblia não diz, mas na minha opinião, por que Jesus começou seu ministério aos 30 anos? Né? Será que ele não poderia ter começado antes? A gente vê, por exemplo, Davi, rei Davi, né? Que ele foi ungido quando era um jovem muito novo ainda. Era o caçula dos seus irmãos, já foi ungido rei de Israel, né? A gente vê vários reis que foram grandemente usados por Deus em tenra idade. E a gente então vê assim que para Deus não há nenhum problema alguém começar com pouca idade para um ministério, para uma missão, para um encargo, né? Então é por isso que às vezes eu penso, né? Isso é comigo, não é? A Bíblia não registra isso, irmãos, né? Isso é só uma mera opinião, que Jesus tenha esperado esse tempo até que os seus irmãos pudessem sustentar a sua família, né? Jesus era o mais velho, então ele, como seu pai, ele foi carpinteiro, né? Sustentando a sua família. O fato de não haver mais notícias do pai de Jesus parece nos indicar que ele já não estava mais presente nessa vida, a certa altura tenha falecido. Mas nós vemos ali Jesus, então, como alguém que estava junto à sua família, trabalhando e assistindo a sua família como carpinteiro, né? E talvez ele tenha deixado esse cuidado ao cargo dos seus irmãos aos 30 anos, né? Quando eles já poderiam sustentar sua própria família. Antes de iniciar seu ministério, Jesus não abandonou a sua família, né? Ele deixou a sua família, com certeza, bem amparada ali, porque Jesus era aquele que valorizava a sua família. Mas Jesus não fez somente isso, né? Nós vemos ali que está ligado ao anúncio do reino, que Jesus era aquele que ensinava, ele passou
quase todo o seu ministério ensinando as pessoas. Então, o ensino é algo que está ali muito ligado com o ministério de Jesus, né? Mateus 5, 2, antes de ele falar o Sermão do Monte, diz assim: e ele começou a ensiná-los, dizendo, então aqui fala sobre o Sermão do Monte. Jesus mesmo ali, nas últimas palavras, em Mateus 28, 20, ele fala, né, aquele de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, tal, ensinando-as a guardar as minhas palavras, né? Então, esse ensino faz parte dos discípulos de Jesus, faz parte da missão que nós temos para como povo de Deus, né? Tendo Jesus como modelo nosso, ensinar, né? O ensino da palavra de Deus. Isso também não pode deixar de fazer parte da nossa missão, né? É algo importante. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é a oração. Jesus era aquele que orava bastante, e ele muitas vezes se retirava e às vezes até orava a noite inteira. Nós vemos lá em Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 12, por exemplo, é só um exemplo, né? Diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Né? Então, no início do ministério, aqui fala Jesus orando, depois chamando os seus discípulos. Jesus é aquele que não somente deu esse exemplo de ter uma vida ativa de oração, mas ele também nos incentivou a orar, não é mesmo? Ele fala, então, vocês vão orar assim, Pai nosso, né, que está no céu. Então, ele ensina aquela oração. E outras vezes ele fala para a gente orar, para a gente pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, né? Então, Jesus é aquele que, em cujo ministério havia um estilo de vida de oração. E é o mesmo estilo de vida que ele quer que nós tenhamos durante a nossa vida de missão, nossa vida de discípulos de Cristo, de seguir a Cristo, inclui uma vida de oração, uma dedicação a conversar com Deus, né, de maneira particular ou em público também. Então, nós vemos aqui características do ministério de Jesus para nós, características importantes. Como é que Jesus nos envia a este mundo, né? Da maneira como ele fez, o que ele fez? Então, ele fez encarnação, a questão da encarnação, de estar junto, né, das pessoas, o anúncio, a pregação, a proclamação do evangelho faz parte dessa missão. O Espírito Santo como guia, como capacitador das nossas vidas, né? O cuidado com as pessoas, com os próprios discípulos, com a própria família, com, né, a vida espiritual das pessoas, do povo de Deus, também o ensino da palavra de Deus, porque as pessoas que não conhecem a Deus são zero em conhecimento bíblico. Nós podemos ser 0,1, mas sabemos mais do que alguém que sabe zero, né? Então, nós podemos ensinar pelo menos o 0,1 que nós sabemos. Então, faz parte, né, mostrar a palavra de Deus para as pessoas. E oração, a vida de oração, que nós precisamos ter. E, para concluir, a gente sempre precisa ter uma pergunta em nossas mentes. Qual é a motivação que nós temos de nos engajar na missão de Deus? Qual é essa motivação? É a motivação que vem do alto ou é outro tipo de motivação?
Por que essa pergunta, né? É porque muitas vezes nós vemos assim, espalhados por aí, a motivação da pessoa em que não é a glória de Deus, né? Muitas vezes nós vemos alguém que quer glória para si mesmo. Na verdade, foi essa tentação que Satanás colocou ali para Jesus, antes do seu ministério. Se Jesus foi provado assim, né, nós muito mais. Somos muito mais fracos, na verdade, né? Então, sempre essa pergunta precisa estar presente em nossas vidas. Qual é a motivação nossa ao fazer alguma coisa, né, nesse sentido? Qual é o que nós queremos de fato, né, para nossas vidas ou para o povo de Deus? Será que queremos a glória do povo de Deus ou queremos a glória de Deus, né? Então, a gente sempre deve fazer essa pergunta para as nossas vidas. E nosso padrão de avaliação, ele não deve ser o mesmo que este mundo coloca, né? Lucro, quantidade de pessoas, né? Coisas desse tipo, não deve ser o nosso padrão de avaliação, né? O nosso padrão de avaliação deve ser a fidelidade à vontade de Deus, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade em sermos fiéis ao chamado de Deus. Esse deve ser o nosso padrão para avaliar nossas vidas, avaliar o ministério, né? Avaliar a nossa igreja, né? Então, são perguntas, né? São questões para nós levarmos para as nossas vidas, para as nossas reflexões. Amém? Vamos ter um momento de oração agora e logo em seguida teremos a Santa Ceia. Todos que estão nos assistindo podem nos acompanhar nesta oração. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças, ó Deus, porque ao mesmo tempo em que Jesus nos comissiona para a missão que é tua, Senhor, Ele também nos capacita, Ele nos envia o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer e, ó Deus, para agir em cada coração. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja sempre, ó Deus, primeiramente, falando aos nossos corações e mentes, revisando as nossas vidas, para que então nós possamos anunciar o Teu Evangelho, possamos ensinar a Tua Palavra, possamos, ó Deus, nos dedicar nessa missão que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, vem, Senhor, nos conceder um estilo de vida que confirme o reino de Deus, que confirme a pregação do Evangelho que nós fizermos, que confirme, ó Deus, a Tua palavra. Deus, capacita-nos, Senhor. Nós queremos entregar nas Tuas mãos nossas vidas. Queremos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, nossos corações, nossas motivações. Que o Senhor esteja colocando em nós a motivação correta, ó Deus, e o resultado, ó Deus, está nas Tuas mãos. Quanto a nós, ajuda-nos a sermos fiéis ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos também em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.